Olá, estamos em mais um programa Viver Direito. Eu sou Graziele Mello e essa é uma oportunidade de Deus para instrumentalizar você enquanto cidadão e sujeito de direito. Então, fique com a gente. No programa de hoje, sempre com um convidado especial, estamos aqui com a Márcia Alves dos Santos, que é psicóloga, psicanalista, advogada, e nós vamos conversar um pouquinho sobre gestão de conflitos em sentido amplo e as interfaces aí dessas profissões, né, Márcia? Sim, muito obrigada. Prazer, viu? Obrigada por estar aqui, viu, Graça? Eu que agradeço mesmo a sua presença. E eu gostaria que você compartilhasse um pouquinho com a gente sobre a sua trajetória, para a gente te conhecer também. Tá. Vou falar um pouquinho, então, da minha trajetória acadêmica, né? Isso. Eu sou psicóloga, já atuo há 35 anos, uma longa jornada, não é? Verdade. Minha linha de atuação, então, é psicanálise e em 2014 tenho consultório e atendo. Em 2014 eu me tornei advogada, não é? E com a advocacia eu vinha conhecer a mediação de conflitos, que a gente partilha esse universo. Verdade. E partilhamos também esse momento do Brasil, onde o grande convite é pelo diálogo e a busca de um consenso. Verdade. E todos os advogados e a OAB têm trazido, não é isso, Grazi? Grazi é uma grande incentivadora. Posso chamar de Grazi? Por favor. Somos amigas. Não é? E traz todo um trabalho com a classe dos advogados, com a advocacia, no sentido de trabalhar de forma colaborativa dentro do espaço de mediação, permitindo, então, que aquelas partes envolvidas possam dialogar e ter orientação jurídica de seus advogados, que é bem diferente do que falar pelos mediados. Não partes, mas pelos mediados. Não é? Eu vou até traduzir um pouquinho, Isso. assim, não é traduzir porque você é muito didática, assim, para poder explicar, mas até para quem não conhece muito do nosso contexto, né, essa questão de que o advogado, normalmente, ele é sempre aquele que representa a parte no momento de um processo, ele representa a parte no momento judicial. Então, quem tem voz, normalmente, é o advogado, que traz a voz do seu cliente para si, e traduz de alguma maneira, né, num linguajar jurídico, técnico e tudo mais, nesse ambiente processual. E o nosso convite, como você disse, o convite hoje do mundo jurídico, do mundo do direito, é exatamente resgatar essa voz das próprias pessoas, para que elas mesmas resolvam uma questão que é delas, ao invés de um terceiro sempre decidir ou de alguém intermediar, né? Exatamente. Então, eu acho que tem alguma coisa a ver com isso, né? Do advogado, de alguma maneira, ele permitir com que a parte fale, né? Exato, com que o mediado, né, que aí nós estamos pensando na mediação, possa falar, não é? Deixar de ser o representante e deixar com que aquele mediado, aquela pessoa, aquele casal, aquele sócio, aquele condômino, já estou pensando vários momentos aí, possa expressar através, né, de sua própria fala, de seu modo de entender o mundo, aquele conflito que ele está vivendo ali. Né? E é muito interessante porque quando a gente para pensar, a advocacia ela acaba sendo uma porta de entrada, né? Nesse contexto de conflito. Quando a gente está com algum problema, a primeira coisa que o pessoal procura é um advogado, né? Sim. E aí o advogado, quando ele está aberto nesse sentido para poder acolher, ele tem até mais informações, mais elementos para compreender aquela questão, né? Porque nem sempre a pessoa consegue se expressar para colocar tudo que ela está vivendo, o conflito dela. Então, um pouquinho do que ela fala, o advogado já pega, já constrói um saber, sendo que muitas vezes aquilo ali é só uma posição. Você que é advogada e também psicóloga, conhece muito bem essa questão subjetiva que está muito por trás, né, desse conflito. Sim. É bom você tocar isso porque o advogado é nosso parceiro na mediação, não é? Muito importante, porque dos princípios é que nós, mediadores, nós não podemos aconselhar nosso cliente, não é isso? Nosso mediado. E quem vai fazer isso é o advogado, com toda a técnica. Entretanto, a gente pede
que o protagonista numa mediação seja aquelas pessoas que viveram a situação. Por isso nós estamos marcando, não é? Porque nós estamos instalando essa cultura e é uma cultura muito nova, todos nós estamos aprendendo. E por quê? Porque a nossa cultura, querendo ou não, é de terceirizar a resolução dos nossos problemas. Exatamente. Então, desde pequenininho, a gente, né, tá brigando ali com o irmão, chama a mãe. Exato. Tá acontecendo alguma coisa, chama alguém. Exato. A gente sempre tem alguém para resolver por nós, né? Exato. Então, agora você quer aquele mesmo Estado que intervém na solução dos meus problemas, agora ele mesmo me convida a eu mesma resolver? Como assim? Exato. O pessoal fica achando que é só para poder desafogar o judiciário, quando na verdade vai muito além, né? Muito além. É uma transformação social, né, Marta? Muito. E a psicologia vem nos auxiliar nesse sentido, né? Se você pensa que quando uma pessoa vai para uma análise, ela está querendo tornar consciente aquilo que ela não dá conta, não é? No dia a dia, são repetições, são conflitos internos que ela não dá conta de perceber. Então, tem uma grande premissa. Na psicanálise, a gente fala que tornar consciente o inconsciente, né? Você poderia sintetizar. Você ter consciência da sua inconsciência, né? Exatamente, não é? Das suas repetições, dos seus relacionamentos, né? Da forma de agir. Então, esse é todo um aquilo que você reproduz no automático, você perceber, olha, peraí, eu estou reproduzindo isso aqui, mas isso aqui está sendo um automático. E eu estou com consciência disso, então eu posso mudar, né? Exatamente, né? Eu posso elaborar e reprogramar. E trazer um novo modo de ser, um novo modo de agir. E eu penso que a questão da mediação, ela faz esse convite, não é, Grazi? Porque, de repente, a reflexão que essas pessoas vão fazendo na mediação propõe exatamente, na medida que eu reflito, eu posso, para o futuro, traçar um caminho diferente. Separados ou juntos, não é? Com outros, mas sim, traçar outros caminhos que até então não estavam sendo benéficos para mim. Então, eu acho que a mediação, ela vem trazer essa possibilidade de reflexão. Ótimo. Não é? E, ao mesmo tempo, como você demonstrou, abrir campo para o advogado, né? Sim, não concorrer com o advogado, porque tem alguns advogados que se sentem um pouco inibidos pela chegada da mediação, né? Se sentindo que está perdendo campo. Não, é uma outra possibilidade muito assertiva, muito estratégica, né? E que pode transformar aí até mesmo a sua carreira, né? Porque tem muitos advogados que querem agora até seguir no consenso, né? Sim. Não sei se você concorda comigo, esses advogados que sentem assim, como se tivéssemos competindo, é uma ainda falta de conhecimento. Concordo. Concorda? Na medida que outros conhecimentos vão se abrindo, não é? Deixa eu até dar um exemplo. Eu terminei agora uma pós-graduação dentro da ESA. Que é a Escola Superior de Advocacia. Aqui de Minas. Exato. Em mediação e gestão de conflito, onde todos eram advogados. E foi muito interessante porque foi havendo ao longo do curso uma reflexão da posição deles, não é? E como eles poderiam agir, inclusive diferente, nos seus escritórios, de uma forma uma escuta mais elaborada, de minimizar aquele conflito, de buscar outras soluções. Então, o quanto esse conhecimento ajuda também na prática da advocacia. Até para que ele seja, assim, completo, né? Não apresente só uma porta, que é o judiciário. Ele tem ali multiportas, né? Exatamente. Vão analisar o conflito, vão analisar cada caso, vão ver qual que é o método que mais se adequa dentro da sua realidade, né? Exatamente. Amplia aí a visão. Márcia, nosso tempo já acabou. Oh. Então, acabou só o primeiro bloco. Fica com a gente, porque nós temos ainda muito o que conversar e esse assunto é importante para você. Estamos de volta com o programa Viver Direito com a Márcia Alves dos Santos, que é psicóloga, psicanalista, advogada. Estamos conversando sobre gestão de conflitos em sentido amplo e fazendo aí uma interface entre todas essas profissões que você carrega junto de você, né, Márcia? Inclusive com relação à psicologia, que é a sua principal área de atuação, você tinha contado para mim que agora também está no Conselho de Psicologia como mediadora. Conta um pouquinho pra gente. Sendo que dentro da OAB você também está como mediadora, né? Exatamente.
Foi uma alegria muito grande, porque eu queria muito que o Conselho Regional de Psicologia tivesse essa atuação com os mediadores, né? Comecei recentemente a trabalhar, a fazer a mediação dentro do Conselho e vamos atuar nessa parte, né, de casos que chegam dentro do Conselho de Ética, e é muito interessante que a proposta é dialogar, não é? Ver o que aconteceu, quais foram os percursos para ter chegado até ali. Então, eu estou muito feliz. Até porque a tendência normalmente é sempre disciplinar, né? Exatamente. Não é? Então, eu acho que é um novo caminho e acho que os psicólogos só têm que ganhar na medida que vão poder expressar qual foi a relação estabelecida ali, não é? E é importante também porque cada vez mais eu acho que a psicologia deve começar a participar da mediação de conflito. Hoje, embora a nossa lei diga que qualquer profissão, não é, pode participar, dentro dos judiciários tem que ter 2 anos de formada, fora tem outras modalidades, né, tendo uma capacitação adequada. Uhum. Mas eu acho que também é um lugar grande da psicologia e estava faltando, sabe? Porque do olhar porque tem muita coisa na mediação das ferramentas, das técnicas que a psicologia também se utiliza, né? Essa questão da escuta que você disse. A própria reflexão sobre o conflito, não é? Essa que a gente vai falando dessa espiral do conflito, o próprio olhar, a própria escuta, não é? Que o psicólogo e que é convidado o mediador a ter, o próprio perceber que o silêncio às vezes é mais importante do que se usar uma ferramenta, esse aprendizado da escuta do outro, não é? Então, eu acho que a psicologia tem muito a contribuir para essa mudança de compreensão minha e do outro. E sabe o que eu acho? Não é? Pode falar, Grazi. Não, obrigada, desculpa até te interromper. Não. Uma coisa que a gente estava conversando recentemente, né? De que para o psicólogo, do mesmo jeito que é interessante ele ter, entre aspas, uma vantagem de se auto-perceber por todo o estudo que vocês já têm e aquilo contribuir para um distanciamento técnico, né? No momento de um problema de uma outra pessoa, ao mesmo tempo, enquanto mediador, é também um desafio você, enquanto psicólogo, saber que você não pode analisar, não pode interpretar e você precisa trabalhar com o que é do outro também, né? Exato. É interessante quando você fala assim, não só o estudo, mas todo essa análise pessoal que a gente, enquanto analista e psicólogo, porque são várias as abordagens teóricas, as formas de conhecer o sujeito humano, a psicanálise é uma delas, né? Então, enquanto psicanalista, para que eu atue, eu tenho que fazer anos e anos de análise, isso que você está falando, e esse autoconhecimento, ele faz com que eu abra um espaço entre eu e o outro, não é? Entre o sujeito e o outro. E isso é muito importante, porque na escuta, como que isso pode colaborar e convidar nossos mediadores a se autoconhecer, que é muito importante, porque são conflitos muito intensos que os mediadores trabalham. Você imagina você lidar com conflito todo dia, você absorver o conflito todo dia de todo mundo. Então, você não dá conta. Difícil. Então, quando eu abro... Tem que ter uma habilidade técnica para poder trabalhar com essa ferramenta. Exato. Quando eu abro essa perspectiva desse autoconhecimento, que eu crio esse espaço, não é? Eu, então, posso escutar aquele outro, posso dar o direito que ele fale, sem que eu seja o sabedor de toda a verdade. Reconhecer que aquela pessoa tem uma história diferente. Ela tem uma autonomia para poder resolver a questão dela de fato, né? Que é aquilo que você disse de devolver a voz. Exatamente. O Estado que te toma a voz, ele também quer te devolver a voz. Exatamente. Daí, dentro do judiciário, toda essa campanha da mediação, não é? Mediação, outras as oficinas de pais e filhos, que são possibilidades de escuta desse outro nesse lugar diferente que esse outro habita, não é? E não... Ele se reconhecer, se perceber ali, conseguir naturalmente perceber a outra pessoa e gerar empatia, né? Exato. Gerar uma forma de saber que o meu saber é diferente do outro, que o outro pode se expressar
e trazer a sua verdade. É isso que a gente pede. Respeito, né? Gera respeito. Gera respeito, gera individualidade. Responsabilização. Né? Responsabilização. Então, não é um outro que decide, sou eu que vou decidir sobre a condução da minha vida. Então, isso é uma responsabilização. E isso é um trabalho muito importante, né? Se no âmbito da psicologia, da psicanálise, o que fazemos é isso, essa responsabilização sobre o seu ato, sobre a sua vida, não é? É muito interessante que você pensar isso na mediação também, não é? Uhum. Essa forma de acordar com o outro a partir da forma da minha diferença. Chegar a um ponto estabelecendo o reconhecimento da diferença de um e outro, mas que há, por exemplo, pontos em comuns. Há filhos a serem criados, há sociedades a serem mantidas, há condomínios que a vivência está ali, não é? A mediação, então, ela não só transdisciplinar, como não tem uma área específica, né? Existem, todo mundo do lugar se comunica, todo mundo se comunica. Exatamente. Por trás de uma empresa é uma pessoa que está ali, né? Por trás de tudo que movimenta realmente o nosso sistema, a nossa economia, etc. Você vê que são pessoas, então naturalmente essas relações precisam ser preservadas, né? Exato, precisam ser preservadas e respeitadas, não é? Eu acho que a grande tônica é a questão do respeito dessa individualidade e diferença do outro. E desse outro, aquilo que você estava dizendo, poder dizer dele mesmo, não é? Com o auxílio, vou dizer, do nosso advogado, porque é essa classe que eu acho que vai manter essa mediação no país, sabe? Na ajuda com o mediador e nessa parceria. É uma parceria sabendo que ele, o advogado, é que vai orientar juridicamente aquele mediado que está ali. É o ponto de apoio, exato, assistência jurídica. Entretanto, sabendo também que o mediador vai auxiliar com toda a técnica, com toda a precisão, toda capacitação para que aquela pessoa possa falar, não é? E trazer as questões que são importantes para ela a serem resolvidas junto naquele setting ali estabelecido. Então, isso é muito importante. Né? E a OAB, como você tinha comentado, ela tem incentivado, né? Não só uma pós-graduação, mas que os advogados eles se qualifiquem também nesse contexto que aparece como uma novidade, né? Exato. A gente foi preparado para o litígio, para a briga, né? Para poder, de alguma maneira, competir, um ganha, um perde, sendo que o convite é para um ganha-ganha, né? E como trabalhar, então, depois de tantos anos, dentro desse contexto que é totalmente consensual, né? Acho que é aceitar a diferença, aceitar a escuta. As novidades, né? Também. As novidades, né? Os novos tempos aí, os diálogos, não é? Se preparar, não é? Eu acho que essa geração que está chegando aí, que já tem na universidade, com a aprovação da lei, essa possibilidade de conhecer os métodos de resolução de conflito, não é? Trazem uma nova perspectiva, um novo olhar, então há um campo, há uma forma diferente que começa a se abrir no nosso país. Na verdade, 2015, são 3 anos e meio, muito novinha a lei. E nós estamos abrindo essa questão da cultura. A gente está falando com uma psicóloga que também é uma advogada, não é? É uma mediadora e, quer dizer, essa multiplicidade de conhecimentos, eu acho que ela traz um novo rumo e ela traz um partilhar diferente. É isso que a gente propõe, um partilhar diferente ali na questão da mediação, seja dentro do judiciário, seja extrajudicial, não é? Então, é uma proposta muito nova que a gente convida a todos a conhecer a sociedade, né? A conhecer, a buscar. Estamos juntas numa associação de mediadores. Estamos juntos Inclusive, na Ambos. Conta, então. Não é, com a nossa presidente aqui, muito engajada em todo o processo de mediação. Verdade. Não é? Então, é um orgulho muito grande estar aqui. Nem tudo é mediável. Nós não somos medietes. Sem Tem dúvida, situação que não vai ser dúvida. mediável, porque por algum motivo, aquele caso, né? Não vai ter... O caminho pode ser que seja o judiciário mesmo. Assim, existem várias portas. Tem casos que vai ser conciliação, tem casos que vai ser justiça restaurativa, negociação. Tem casos que vai ser uma negociação, tem casos que vai ser... É um sistema multiportas por isso, porque existem várias portas que não só o judiciário para você resolver uma situação que é sua, né? Exatamente. E aí...
você disse do âmbito privado, nós temos um convite seu, né? Que agora tem pouco tempo, você abriu também a sua câmara. Conta aí pra gente. Queria tornar público, não é? Que abri uma câmara junto com o Sandro Marinês, são meus sócios, chama CEPARC, Câmara de Procedimentos Adequados de Resolução de Conflito, não é? Estamos abertos aí para receber e para trabalhos, não é isso, Grazi? Partilhar conhecimento também. E agradecer, Grazi, também por essa oportunidade de tornar público a CEPARC. Estamos juntas, pode contar comigo. Muito obrigada por ter vindo, brilhantado a gente com tanto conhecimento, viu? Gente, não deixe de continuar acompanhando nossos programas da TV Jet, sempre com convidado especial. E passe lá também no Socila Nova Suíça para cuidar dos seus cabelos, das suas unhas, de você. Até mais!